Mas, enfim, não, o Dória, enfim... Tu conhece impressionante, o Dória conheço a nível pessoal, tenho uma boa frequenta relação. a casa dele, o caralho. Já frequentei a casa dele, nem de perto, mas eu já fui lá. Fui lá porque a filha dele, a Carol, muito gente boa. Os filhos dele são muito bem criados, justiça seja feita. E ela é muito amiga da minha irmã. Entendi. E aí fui lá uma vez pra um esquenta, né, velho? Aquela coisa, ai, pai, aquela coisa. E por que você acha que ele Mas, desistiu da parada? Não, pra mim é um dos cases de maior não conversão de realizações em prestígio político e eleitoral. Você acha que ele foi um cara que realizou muita coisa? Não, como todo mundo tem, passivos, erros. Mas, é aquilo, né? No momento mais sombrio, tem um cara que foi assessor dos presidentes Lyndon Johnson, que foi nos anos 60, presidente ali que assinou o Ato dos Direitos Civis, fazendo o início da integração dos negros nos Estados Unidos, Lyndon Johnson, texano, Bill Clinton, anos 90, e o próprio John F. Kennedy também, nos anos 60, que era o presidente, o Johnson era vice do Kennedy. Era um historiador e um filósofo chamado John Kenneth Galbraith, conhecido como JKG, J.K. Rowling. J.K. Rowling G. J.K.G. E aí ele tinha uma frase que para mim é muito pertinente para um momento como esse, né? O maior teste de liderança, e não é muito mais do que isso, é se o líder, se o estadista conseguiu lidar de forma inequívoca com a grande ansiedade de seu povo em seu tempo. Com erros e acertos, com nuances, com contexto. Conseguiu isso? Não, tô falando que só a questão da vacinação, no momento mais sombrio, é algo a ser aplaudido. Ponto. Mas também, agora, ele com aquele tom dele de agente funerário, vidas, ciência, SUS, acelera, Bolsonaro vírus, ele fazendo aquelas batidinhas na mesa dele para tentar afetar a indignação, né? Tudo muito robótico, com aquele jeito de adepto de cientologia. Ele, né? Parece que adepto de cientologia, que parece aqueles robôs meio... Tipo Tom Cruise. Exatamente. E tudo aquela anglofilia dele, né? Benchmarking, business venture, vamos fazer tudo isso. Então, isso foi, corroendo aquele apelo inicial dele, que era o cara que era antipetista ferrenho. E o espírito do tempo, porque os brasileiros gostam de inventar... Tanto que o brasileiro gosta de inventar lei, são os alemães que gostam de inventar palavras, né? Então a palavra Zeitgeist, Zeitgeist, Zeitgeist... 10 pontos para André Marinho. É o espírito... Pior cara bom, eu não sou... Eu sou letrando da escola, eu ganhava tu todos. Tu participou de competições, o caralho? Não, na escola. Caralho. Eu me amarrava. Tu é bem nerd, né? Tu é bem, inteligente, você é um cara estudioso e tal. Eu não sei se tu aproveitei o colégio tanto assim. Não, a gente... Não, mas, a minha rejeição à matemática é igualmente proporcional à minha... Sei lá, o que eu gosto de humanas e tal, geografia e história, mas enfim. O meu ponto principal diante disso... A gente tava falando... Do Dória, não, dos exatamente. acertos e erros. E... Não, aí, é isso. Acho que as pessoas hoje em dia, eu falo muito disso, né? Dessa fusão entre entretenimento e política. Uhum. Como está havendo cada vez mais, e aprofundando essa tendência, uma gamificação da política. A política quase está virando um reality show. É um seriado da Netflix. Mas sempre me veio que foi, né? Mas está gravando. Concordo com você. Com as mídias sociais, realmente. Total, né? não. Desde o primeiro debate televisivo, começou a ser Kennedy Nixon nos Estados Unidos, Collor Lula aqui no Brasil. Aí, meu irmão, com o advento das redes sociais, esses políticos que outrora eram taxados de outsiders ou pessoas histriônicas fora do sistema, Bolsonaros e Trumps da vida nunca teriam vez no momento que eles tinham que passar pela aprovação, pelo crivo e pela intermediação da velha imprensa para poder chegar no eleitor. Aí, meu irmão, quando chegou as redes sociais, escancarou a porteira, abriu a porteira e figuras que projetem a dita autenticidade, pelo menos de forma exterior, é a coisa mais preciosa hoje em dia. Tem jeito. Porque a autenticidade e tudo que é feito com entusiasmo, com paixão, por mais que seja viciado com falhas, hoje em dia, tu sabe, é muito mais valorizado do que perfeição, estrutura, grandes produções, megalomaníacas. Porque as pessoas percebem que é fake, né? Sim, mas isso, enfim, é uma tendência que está posta, define o nosso tempo, né? Nosso Zeitgeist. E o Dória é um cara ainda que está com muita mentalidade das campanhas marqueteiras dos anos 90, milionárias. Ele é um marqueteiro, né? Ele é... Purinha na essência, né? Sim. Na essência, né? E uma hora a conta chegou, entendeu?
Você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Não duvido das boas intenções dele, mas, cara, ele errou na mão. Aquele abre e fecha incessante dele, por mais que possa até ter sido avalizado pelo nosso comitê de inteligência, com os melhores epidemiologistas de São Paulo, aquela coisa toda, né? Mas o que fica para o comerciante, eu lembro, eu estava ali no auge da pandemia, eu convivi ali no pânico. O termômetro que você tem para avaliar o seu entorno e como é que a sociedade está reagindo é o data taxi. Tu pergunta para o taxista o que tu está achando aí que está acontecendo no Brasil. Quando você conversa com algum feirante, um prestador de serviço, alguém que você interage no teu dia a dia, e você sentia que estava vindo por causa daquela imprevisibilidade do abre e fecha, não entrando no mérito dela, meu irmão, ficou uma mensagem de fechamento indiscriminado dos pontos de comércio em nome de uma perfeição possível que nunca era atingida. E não é, claro. E claro que não é. Não é. Tipo, as pessoas ficam em casa, mas as pessoas não visitam as casas uma das outras dentro da casa. As famílias não se encontravam. O vírus tem hora de tomar férias. Você, na porta do restaurante, ele não existe. Quando ele senta na mesa, ele existe. Na mesa, ele já não existe. Sim. Incoerências ali, mas que, enfim, aos trancos e barrancos a humanidade foi entendendo o que dava para fazer, com alguns casos mais exitosos que outros. Agora, eu lembro, cara, ali na galeria ali do edifício Winston Churchill, na Paulista, que tu já foi várias vezes, onde fica a Jovem Pan, né? Você via cada lugar, assim, de uns comerciantes clássicos, assim, umas figuras folclóricas ali daquela galeria, um a um, que nem um dominó, que nem carcaças, um atrás de um rastro de carcaças. E aí a gente viu isso. A gente viu a indignação subindo e também a hiperpolarização agravando e figuras que tendiam a esse discurso mais de racionalidade, sensatez, prudência, que pode até ser bem intencionado. Nesse terreno atual, meu irmão, foi atropelado. Eu concordo com você. Acho que esse negócio dele de entrar nessa linha de economia a gente vê depois, vamos fechar tudo aqui agora, matou ele, assim, politicamente falando, né, politicamente falando. Eu acho que até, assim, teve alguns países europeus que realmente fizeram dever de casa melhor do que outros e exatamente por ter adotado medidas restritivas mais cedo, conseguiram recuperar mais cedo também a convivência. Não é um valor absoluto, mas eu acho que isso está meio que pacificado. Mas tem aquilo, né, irmão? Dizem que os historiadores dizem que você precisa no mínimo 15 anos para poder olhar com uma visão mais branda, longe já como os militares dizem, o fragor da disputa, a intensidade ali de paixões envolvidas no processo, para tu olhar, sim, com o distanciamento necessário para fazer um julgamento racional do que representou aquele determinado período na cronologia do tempo, na história. Sim, com certeza. Então, porra, a gente ainda tem algum tempo aí para poder decifrar qual foi desta porra toda e tá sendo, né? Mas, cara, do jeito que tá indo, é muito frenético tudo, né? Mas, enfim, tô abri a matraca. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.